Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou o professor Rafael e hoje, nesse vídeo, você vai entender tudo, absolutamente tudo que você precisa para a prova da Unicamp. Para você que já conhece um pouquinho da Universidade da Unicamp, a Universidade de Campinas é uma das maiores do mundo, é uma das melhores do Brasil. Produção científica, por exemplo, é responsável por mais de 10% de toda a produção científica que sai do Brasil. Eu sou suspeito para falar da Unicamp, mas eu amo aquela universidade. São profissionais de ponta, são ideias também muito inovadoras que estão dentro da Unicamp e eu garanto para você, fica comigo nesse vídeo, que a única barreira de entrada que você tem para a Unicamp é a prova. E eu vou te entregar tudo que você precisa saber da prova. Eu vou dividir mais... Nossa, eu tô ficando velho. Desde 2008... eu faço a prova da Unicamp, faço mesmo, em loco, acompanho, desde a minha graduação. Isso sempre foi um desafio quando eu era vestibulando, depois dentro da minha graduação, falei, cara, por que esse desafio é tão grande para mim, da prova, da FUVEST, da Unicamp, e eu comecei a fazer, e depois isso acabou virando a minha profissão, né? Trabalhar com as provas. Então eu tô aqui, eu vou te dividir tudo, absolutamente tudo que você precisa saber. Eu vou te entregar um mapa da mina, eu vou fazer um verdadeiro almanaque aqui sobre a prova da Unicamp. Então se liga, fica calmo. É um vídeo relativamente longo, eu sou professor, eu vou explicar bem passo a passo aquilo que você precisa saber. No final desse vídeo ainda, eu vou entregar uma análise de incidência para vocês, de tudo aquilo que cai, estatística que nós fizemos aqui, nos últimos 10 anos de Unicamp. Vou falar das transformações do vestibular, vou dizer como e quando você deve estudar determinados conteúdos, aquilo que você precisa prestar mais atenção dentro da prova da Unicamp. Primeira coisa que a gente precisa fazer para entender e ter um estudo eficiente pensando na prova da Unicamp, é entender as suas características da prova. Vocês precisam entender cada vez mais o seu adversário, o seu inimigo, vamos dizer assim, que é a prova. Qual é a melhor forma de você entender o que o seu inimigo faz, quais são as características do seu inimigo? Enfrentá-lo. E você tem um histórico do que o seu adversário, que é a prova neste caso, tem nos últimos anos. Então, a primeira grande dica é observar as provas antigas. Só que tome cuidado. Não faça torta e à direita as provas antigas se você ainda está muito cru em determinados conteúdos. Por exemplo, meu aluno é muito bom em ciências exatas, mas ele é péssimo em humanas. É legal que ele comece a fazer as provas antigas só ciências exatas, mas faz num blocão único. Não é para que... Essa é a grande primeira dica. Não faça as provas antigas muito segmentado, muito fragmentado. Por quê? Você precisa ter o hábito do cansaço, da resistência de prova. Então o ideal é que você faça as provas antigas como simulado. Porém, como eu te disse, tem que tomar cuidado com um único aspecto. Se você está muito cru, falta ferramentas, falta conteúdos para que você possa encarar essas provas, você vai queimar cartucho, você vai queimar um tiro que seria muito bom lá na frente. Vou explicar melhor ainda. Vamos supor, de novo, meu aluno é muito bom em ciências exatas, ruim em humanas. O que ele tem que fazer antes de encarar a prova antiga como se fosse um simulado? Melhorar em humanas, assistir mais aulas, ter mais conteúdo, argumentar melhor, ter mais ferramentas para depois encarar a prova. Porque se ele encara a prova sem esses argumentos, sem muito básico, mas muito básico mesmo, ele vai para a prova, o que acontece? Ele faz a prova uma vez e depois quando ele for refazer a prova, num futuro não muito distante, quando ele já conseguiu estudar mais, ele tem mais argumentos, tem mais ferramentas para encarar a prova, a memória de trabalho dele ainda está muito recente. Então ele vai lembrar de algumas coisas que ele fez na prova, ele vai lembrar da correção da prova. E então a gente perde uma boa oportunidade de fazer um bom simulado através das provas antigas. Ao mesmo tempo, você não precisa estar 100%, nossa, fechei o edital, só agora eu vou conseguir fazer a Unicamp. Não. Você precisa encarar a prova da Unicamp, as provas antigas, o quanto antes. Isso é importantíssimo. Então essa é a primeira dica que eu preciso dar para vocês. Se estiver muito defasado, com muita dificuldade, não encara as provas antigas agora, nesse momento. Melhora um pouquinho a sua base, melhora um pouquinho os conceitos e os conteúdos e depois vai para a prova. Ao mesmo tempo, você não precisa estar assim, nossa, eu estou totalmente seguro para fazer as provas. Porque esse totalmente seguro talvez nunca exista. Então, de fato, vocês precisam encarar a prova. Vocês precisam achar ali uma mediana, um meio do caminho para encarar as provas antigas. Isso é importantíssimo. Quando você for encarar as provas antigas, você vai perceber 4 aspectos aqui bem importantes da Unicamp que eu vou pontuar com vocês. E o primeiro e o mais importante da prova da Unicamp, que também é uma característica da FUVEST, mas da Unicamp
é mais acentuado, eu posso dizer isso, que é a interdisciplinaridade. Galera, preste atenção no que eu vou dizer para ti. Tanto primeira quanto segunda fase, Unicamp, FUVEST, Unesp, tudo que vem da bancada da VUNESP, o que faz uma questão ser difícil é quando você pega, não é um conteúdo muito ninja, muito difícil, bem pontual, como o ITA, por exemplo, faz. Você pega um conceito de matemática ou de física e você vai colocando vários conceitos pequenininhos dentro de um único exercício. Por exemplo, eu vou pegar um exercício de geometria espacial, ou seja, eu vou calcular o volume de alguma coisa, mas eu vou unir teorema de Pitágoras dentro desse exercício. Eu vou cobrar que o meu aluno saiba a trigonometria do triângulo retângulo, além do próprio postulado do exercício de geometria plana. Talvez eu peça uma questão interdisciplinar, a questão de volume com física, especificamente, ou química, unindo densidade. Perceba que eu vou unindo vários conceitos que são relativamente fáceis, mas em uma única questão, e isso torna a questão difícil. Isso é bem característico para uma segunda fase especificamente também. Primeiro a gente já encontra essa interdisciplinaridade. A prova da Unicamp, então, especificamente, se a gente pegar, por exemplo, a prova de 2022, eu vou colocar aqui na tela, é uma questão de biologia / matemática. Por quê? Aqui, ela vai pedir para o candidato que ele interprete um gráfico de crescimento populacional relacionando esses dados com os impactos ambientais e conceito de sustentabilidade. Ou seja, é uma questão que envolve ecologia, interpretação da matemática e é do jeitinho que a Unicamp gosta de integrar esses conceitos. Tá pegando a ideia, a visão? Um outro aspecto bem característico da Unicamp, e a Unicamp mexe na ferida, não tem vergonha, o Enem não gosta de arrumar muita polêmica, a FUVEST tá ali, acho que eu não vou, não sei. A Unicamp vai lá e bate na ferida mesmo, é polêmica, é tiro, porrada e bomba e acabou. O que eu quero dizer com isso? Ah, problema de racismo. Putz, isso é meio complicado colocar na prova, acho que o Enem não gosta e tal. A Unicamp, gosto, vamos falar de racismo na prova. Vamos colocar aqui o pessoal para ler o livro aqui, dos racionais, vai ter essas características. Vai falar de ditadura no tempo que não poderia falar, vamos falar de ditadura, vai trazer temas, por exemplo, relacionados à homofobia, vai ter também na sua prova. Então a Unicamp vai trazer todos esses temas críticos e sociais. Por exemplo, e aí é uma questão muito difícil, inclusive para quem está muito acostumado com a Unicamp, a gente percebe que é uma questão que você precisa ter vários argumentos, e para eu que sou de exatas, nessa prova especificamente, essa questão me marcou porque era uma questão que eu precisava argumentar bastante. Foi uma questão do ano de 2020, não é muito distante. É uma questão de história que ela falava sobre as políticas neoliberais do Brasil. E ela pedia que a gente relacionasse, que o vestibulando, o aluno, ele tivesse que relacionar o aumento da desigualdade social com as políticas neoliberais. De novo, o Unicamp tratando ali, batendo na ferida. Além disso, ela trouxe, nessa mesma questão, um gráfico onde se pedia que o aluno tivesse determinadas habilidades matemáticas para entender e analisar o contexto econômico, que se tornaria a partir daí socioeconômico. Percebam, a Unicamp vai trazer esses temas para vocês. Então, assim, dica, agora, precisa mais do que nunca estar antenado em atualidades. Já teve temas de migração e imigração, estava presentes também. Em 2019, por exemplo, o tema de redação da Unicamp foi algo que a gente está vivendo agora. A Unicamp conseguiu antecipar e pedir para que o aluno pudesse argumentar, que é a tecnologia, como é que ela influencia, a tecnologia influencia no mercado de trabalho. Ou seja, você poderia já falar de IA. Hoje a gente vive um momento que a inteligência artificial ela começa a tirar pessoas do mercado de trabalho. Então, a Unicamp vai trazer isso para vocês. Uma terceira característica muito importante da Unicamp é a tal da valorização da interpretação de texto. Galera, eu sou péssimo em português. Péssimo não, acho que eu usei uma palavra muito forte. Mas uma coisa que eu peguei padrão, tanto da Unicamp quanto da FUVEST, cara, português, como é que eu estudo para português? Eu, Rafael, eu te aconselho você acompanhar todos os movimentos literários, todas as escolas, dá uma olhada na base de gramática, o resto não se mata estudando português. Português se estuda fazendo exercícios, lendo, interpretando cada vez mais. E é isso que a Unicamp faz. A gente tem uma interpretação de texto muito forte em português, mas mais do que isso também. A gente vai ter uma questão de física em 2021 que ela trazia um enunciado
era do efeito Doppler. Mas o enunciado dela, você tinha que ter uma interpretação legal, porque ela trazia muito a questão do diagnóstico médico, ou seja, fisiologia. Eu já vou dar até um spoiler aqui do que mais cai na Unicamp em biologia, diferente da FUVEST. Fisiologia cai muito, genética cai muito na Unicamp, né? Em biologia. Então, ela uniu um conceito do efeito Doppler com fisiologia e requer uma boa interpretação de texto nesse exercício especificamente. Então, galera, precisa se ligar que a Unicamp gosta muito da valorização de interpretação de texto, tá? Uma outra coisa, e finalmente o quarto que eu observo muito, a prova, e aí eu estou falando da segunda fase especificamente, ela pede uma profundidade no pensamento, tá? O grande desafio aqui é que você tenha uma capacidade de argumentar seus pensamentos com clareza em uma segunda fase. Quando você vai para as questões dissertativas da Unicamp, vocês precisam treinar a redação, né? Você vai fazer quase que uma espécie de mini redação nas questões dissertativas, tá? Eu vou pegar um exemplo da prova de 2019, olha só. É uma questão de 2019 que ela abordava guerras mundiais, né? Ela não pedia apenas o conhecimento histórico aqui da Guerra Mundial, mas ela vai pedir uma análise e as consequências sociais e econômicas desses conflitos. Algo que não é tão simples de se escrever. Parece, mas não é. Tá? Então, assim, o que vai te diferenciar, pensando já numa segunda fase, é quando você consegue argumentar legal. Você precisa treinar bem. Uma coisa, então, depois dessas 4 fortes características aqui da Unicamp. Galera, confia em mim. Você precisa, e é um erro muito comum, e é comum, afinal de contas faz até sentido. Hoje os cursinhos, todos os materiais, eu já trabalhei com todos eles, eu não vou criticar porque eu não posso fechar essas portas de entrada aí, né? Porque, professor, a gente ganha mal, né? Então eu não vou falar mal do ângulo, não vou falar mal do objetivo, porcaria objetivo. Não vou falar mal aí aqui em São Paulo tem o cursinho da POP, porcaria cursinho da POP. Não vou ficar falando mal, né? O etapa e tal, esses mais tradicional ali tá ok, mas tem muita coisa ruim aqui em São Paulo, tá? Mas, galera, o que eu preciso falar pra vocês? 99,9% do material desses cursinhos tradicionais ou não aqui de São Paulo, e fora de São Paulo também, eles são muito focados no Enem. E faz sentido comercialmente serem focados no Enem. Afinal de contas, o Enem bate 5, já bateu 12 milhões de inscritos. A FUVEST, Unicamp e a Unesp juntas não bate 500 mil pessoas. Então, assim, claro, o cara que vai fazer o material, ele vai focar no maior público dele para vender mais e ter mais rentabilidade, assim por diante. O que acontece? Nessas apostilas e qualquer outro material, inclusive plataformas online, você treina pouco questão dissertativa. E a questão dissertativa ela é fundamental, tanto para que você possa concatenar as ideias, melhorar o seu desempenho no conceito e no conteúdo daquilo que você está estudando, como também são fundamentais para que você possa treinar para uma segunda fase. E vocês fazem pouco, né? E aí bate aquele desespero quando você está numa segunda fase. Então, isso é importante, dica importante. Questões dissertativas são interessantes, independente do momento que você está assistindo esse vídeo, independente do momento que você estiver estudando, comece treinando questões dissertativas. Inclusive, vou fazer um convite aqui, vender meu peixe também, essa é a minha profissão. Nós temos sempre um curso que é aberto, focado, e eu estou dividindo a minha experiência com vocês, tanto na Unicamp, quanto na FUVEST, quanto na Unesp, tá? Eu vou falando para vocês quais são as características, o que você precisa treinar, é muito focado nisso, é o não Enem, né? Não é o Enem. Aqui a gente está focado nos vestibulares paulistas. E é só isso. E cada módulo tem ali uma situação onde eu vou explicar qual é a característica da Unicamp, da FUVEST e assim por diante, tá? Vamos voltar aqui ao nosso vídeo então. O que a gente precisa falar sobre matemática? Eu já fiz toda essa análise de incidência que vocês estão vendo aqui, tanto para matemática, quanto para física, quanto para química. Eu já comentei em um outro vídeo, tá? Eu estou ficando até meio taxativo diante disso aqui, mas tudo aquilo que está de vermelho aqui que vocês estão vendo é fundamental, eles são prioridades para que você possa estudar pensando nessas 3 grandes vestibulares aqui de São Paulo, nessas 3 grandes bancadas, FUVEST, Unicamp e a VUNESP, beleza? Mas especificamente, eu gostaria de falar da Unicamp para matemática, o que ela vai priorizar, mas assim, galera, você deveria estudar, e aí eu vou falar para quem tem muita dificuldade em ciências exatas, mas muita dificuldade. É assim, se você for prestar cursos muito concorridos como ciências da computação, medicina na Unicamp, galera, você precisa ir para gabaritar a prova, o pensamento é esse. Mas tem muita gente, eu não tô menosprezando, tá? A galera vai fazer música, tá ligado? Ou fazer história e tal, que também é nota de corte relativamente alta. Geografia, assim por diante. Povo, se liga. Você não precisa ir para gabaritar, mas você precisa ir para performar.
que é uma diferença. Tá? Você precisa chegar lá e garantir aqueles pontos que são fundamentais para você. E aonde você vai garantir pontos? Nos conceitos e conteúdos que são mais tranquilos para você, por exemplo, que tem muita dificuldade em exatas. Aonde está isso? Funções. Confia em mim, funções da prova da Unicamp não é difícil. Não é conteudista como da FUVEST, como da Unesp é. Outra coisa, se você tiver uma base algébrica, álgebra e aritmética, qual que é a diferença? A álgebra tem o X, tem as letrinhas. A aritmética é o menos com menos dá mais, tá ligado? Não tem o X. É isso que você precisa se ligar. Você precisa estar muito afiado nisso. Confia em mim, muito afiado. Porque se você estiver muito afiado nisso, depois eu vou te explicar na mão na massa. Eu vou até pegar minha mesa digitalizadora aqui e vou explicar um pouco melhor para vocês. Não estava no plano. Mas se você estiver afiado nisso, eu garanto para você, a segunda fase está aí. E aí na segunda fase você dá a vida porque você é obrigado a fazer matemática, mas eu te explico também, tem um jeito para fazer matemática e não zerar, tá? Mas a sacada é, confia em mim, estuda muito funções, estuda muito álgebra, aquilo mas como assim? Produtos notáveis, fatoração, precisa estudar potenciação, radiciação, equação do primeiro, do segundo grau. Meu Deus do céu, vocês vacilam tanto nisso, quem tem dificuldade em ciências exatas, que eu dou uma respirada. Notação científica, lembra do sexto ano, a tia Mercedes, a tia Memê falando da notação científica? Galera, é isso. Notação científica vai ter muito. Eu já vou mostrar aqui, eu tinha um roteiro de bagulho aqui pra fazer do vídeo, eu vou mostrar pra vocês na prática, se liga, ó. O que eu quero mostrar pra vocês? Eu tô aqui com a prova de 2015 aberta. Coincidência, tava olhando a prova de 2015. Ó, notação científica, você vai ter aqui, deixa eu sair daqui. Notação científica, ou seja, potência de 10, é isso que eu quero dizer. Vai ter vários momentos que vão aparecer a tal da notação científica de novo, e assim por diante. Vou pegar uma prova mais recente, 2022, isso aqui, o que é isso aqui? 2022, ó. Se pegar de 2024, a última, notação científica. Então, vai ter muita coisa aqui que é notação científica e gráfico, galera. Se você souber interpretar gráfico, notação científica, como é que eu aprendo interpretação de gráfico? Não é fazendo exercício de gráfico à torta direita, é aprendendo o conceito básico de função. É o contrário. Vai para a função, entende a partir da função como é que se constrói um gráfico, vai jogar, olha só a loucura agora, vai brincar de batalha naval. Aí você aprende melhor o que o René, quem é o René? O René Descartes quis dizer com o seu plano cartesiano. Vai jogar batalha naval que funciona bem. No curso eu falo mais sobre isso também. Vou mudar agora para física. Os temas mais recorrentes em física, galera, é mecânica, principalmente cinemática, dinâmica. Questões de eletricidade caem muito também. A prova de 2020, por exemplo, quando se fala de eletricidade, ela uniu uma questão de conceitos de eletromagnetismo com a aplicação de dispositivos eletrônicos do nosso cotidiano. De novo, olha a interdisciplinaridade da Unicamp, olha como ela é bonita. Química, galera, o que mais cai em química? Mas sem sombra de dúvidas, tá mais na cara que bigode. Estuda físico-química. Isso aqui é dominante, meu Deus do céu. Com ênfase em eletroquímica. Estuda eletroquímica, equilíbrio químico, tá? Confia em mim, isso aí vai estar na sua prova. Eu tenho aqui também, para quem tem interesse nesse meu material, entre em contato comigo. Tá aqui tudo discriminado, bonitinho. Tem inclusive esse Excelzinho que a gente fez aqui, todo um cronograma certinho. Para você que está próximo da prova e precisa garantir aqueles pontos preciosos e está com dificuldade de ciências exatas, esse é o momento. Eu estou te oferecendo aqui uma solução para que você possa garantir esses pontos. Por fim, biologia. Adivinha só, já falei. Diferente da FUVEST, fisiologia tem sempre na Unicamp. Genética na FUVEST tem, aqui também vai ter, não vai ser diferente. Galera, ecologia está caindo muito, tá? Me recordo muito de uma questão interdisciplinar que eu achei, de novo, tratando aquilo como a Unicamp vai jogar ali na ferida, vai bater na ferida. Ela não tem vergonha de tratar alguns temas. Foi uma questão de 2021, questão recente, galera, que ela vai trazer um contexto de interdisciplinaridade conectando genética com problemas de saúde pública, mais especificamente anemia falciforme. E, se você parar para observar no texto, a anemia falciforme atinge mais o pessoal que tem a etnia negra, vamos dizer assim. E análise vai pedir que você faça uma análise também de aspectos sociais. Pô, se eu tenho uma doença que atinge mais uma determinada população e essa população sofre um preconceito, porra, entende? Como a Unicamp vai tratar da filha. Então é um problema de genética, problema social, que você vai ter que intercalar os dois para responder a Unicamp.
Entende? Diferente de qualquer outra prova que a gente tem aqui. A Unicamp não tem medo de trazer temas polêmicos, beleza? História e geografia. Galera, história e geografia eu vou falar bem rápido. Eu tô falando de orelhada, não fiz estatística, mas eu tô falando da minha percepção. Preciso deixar claro isso, tá? De novo, é uma abordagem crítica, você precisa ter. É sempre bom dar uma olhada em geografia, geopolítica, conceitos atuais. Isso é sempre bom. As coisas de relevo, o negócio da borborema, negócio, né? O pessoal fica bravo quando eu falo assim. A questão das massas intercontinentais, é importante. Os rios flutuantes agora, por que chove tanto no sul e não está chovendo agora no sudeste e tal? Isso é importante dar uma olhada. O problema de queimadas, galera, dá uma olhada. Coisas importantes que eu preciso dizer para vocês quando se fala de questões de contextos da atualidade. Se liga, a prova da Unicamp, ela fecha, a bancada fecha a prova no final de agosto até a segunda semana de setembro. A partir daí, se o mundo acabar, não vai estar na sua prova mais. Então se liga nisso, né? Ah, mas eu tenho que ler. Não, é só até ali, porque a prova fecha, a bancada fecha, precisa testar a prova, tem todo um protocolo mesmo. E depois vai para impressão e assim por diante. Então, se liga nisso nos esquemas de atualidades. Quando se fala de história, uma coisa que eu peguei de novo, a história é contada através da grana. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Em história, como é que eu de exatas performo, e eu gabarito história, tanto na Unicamp quanto na FUVEST. Como é que eu peguei o jeito disso? A história é contada através dos ciclos econômicos. Follow the money, galera. Esquece, mas é o outro lá, não sei... É o ciclo do ouro, é o ciclo do açúcar, entende? Então é sempre contada pela grana. É o ciclo econômico do país ali da história do Brasil e muitas vezes em outros momentos também da história. Uma coisa que eu peguei mesmo é você também se atentar às datas, tá? Tanto a FUVEST quanto a Unicamp são datistas. Então eles colocam ali uma figura e vai ter uma data embaixo indicando o que é. E aí você tem que pensar, o que estava acontecendo naquele ano e assim por diante. Português eu já disse para vocês, tá? Bastante como a gente deve estudar. Então faça bastante exercícios e interpretação de texto. Galera, de verdade, eu espero do fundinho do meu coração, vídeo longo, aberto para vocês, que eu possa te ajudar. Vocês não têm noção o como eu acredito na ciência brasileira. Acho que cada um tem sua missão. Eu acho que eu estou falando com futuros médicos, engenheiros, psicólogos e arquitetos e assim por diante. Também espero falar com futuros professores. Acho que nossa função como professor é observar, acho que a principal ideia do professor, e quando a gente busca pessoas para trabalhar junto comigo aqui, não quero saber só se o cara é muito conteudista, se ele manja bastante da matéria, mas principalmente eu quero saber como é que ele consegue enxergar o melhor do ser humano, né? O melhor daquele aluno. Então assim, não deixe de lado o seu sonho, de verdade, não deixe de lado o seu sonho. Se você tem muita dificuldade em ciências exatas, nós saímos de um momento que eu não posso falar aqui, senão o vídeo perde alcance, saímos daquele negócio que começa com P e termina com a Mia, né, e tal. É o seguinte, cara, moça, do fundinho do coração, respira, inspira e não pira. Tenha calma, a gente consegue se organizar. Acontece que mesmo sem a crise que a gente teve aí das Covid, a gente já tinha muita dificuldade em ciências exatas, é muito mal estruturado, independente se você está saindo de escola pública ou não, tá? É muito mal estruturado. Então a gente vem com uma nova metodologia, uma nova técnica de ensino, onde a minha função como professor é servir como um trampolim, para que você possa ingressar dentro dessas universidades aqui, que são as melhores do mundo, as melhores do Brasil também, e isso faz com que a ciência brasileira possa evoluir. Nós precisamos de vocês dentro da universidade. É vocês com seus sonhos, com seus projetos de pesquisa, que vão fazer a universidade alcançar não só manter o patamar que está agora, que é elevado, mas também aumentar esse patamar. Então eu faço parte de um processo pequeno ainda, mas que vai te ajudar a entrar dentro da universidade. Então, todos os links de interesses estão disponíveis aqui. Eu desejo para vocês muita sorte agora nesses estudos, para você, independente da época do ano que você está me assistindo, de fato, conheça o nosso material, de verdade, bons estudos, forte abraço, se cuidem, não deixe de beber água, usar protetor solar e dormir, dormir é importante para a memória, vocês não estão dormindo, essa geração não dorme mais. Beijo, forte abraço.